Hoje eu quero falar com você, mulher, que se sente sem forma, descartável, desprezada por Deus e pelo mundo. Para você que se sente sozinha no fundo do poço, sem direção. Se você se identificou, fica aqui comigo nesse vídeo. Seja muito bem-vinda a mais um devocional da manhã, o lugar onde você encontra sementes que vão florescer dentro do teu coração e vão trazer direcionamento, acolhimento, colo do Pai. A minha maior missão aqui, minha irmã, é te levar para o secreto, o lugar onde você vai ter relacionamento com Deus, o lugar onde você vai conhecer Deus Pai, o Deus que nunca te abandonou, o Deus que te ama, o Deus que tem poder para transformar a tua vida. Todos os dias eu trago devocionais inéditos para você, diretamente do coração do Pai. Aqui eu sou somente canal de bênção na tua vida. Então eu peço, desacelera, que nesse momento você possa estar aqui de corpo, alma e espírito, que você possa esquecer tudo lá fora. Foge das distrações, foge da bagunça, desliga as vozes exteriores e muitas vezes também as interiores, né? Às vezes as nossas vozes internas, elas estão gritando e nós não conseguimos simplesmente ouvir a voz de Deus. Que nesse momento você possa estar aqui de corpo, alma e espírito, pois é a palavra de Deus que será ministrada, minha irmã, na tua vida. Se eu posso te dar um conselho e pedir para você criar esse hábito aqui no nosso devocional diário, traga um caderno para você ir escrevendo tudo aquilo que o Senhor ministrar ao teu coração, cada revelação que o Espírito Santo trouxer para você, tudo aquilo que você precisa fazer para ter a tua vida transformada por Deus, para que essa palavra faça sentido verdadeiramente para a tua vida. Faça desse momento o momento mais importante do teu dia, porque eu tenho certeza que se você está sem clareza, se você está se sentindo perdida, se você busca resposta da parte de Deus, aqui você vai encontrar. E traga também a tua Bíblia, para que você acompanhe comigo a leitura do dia. Não se contente somente com o que eu leio aqui, mas tenha o hábito de abrir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de internalizar realmente o que será ministrado aqui no devocional. Então, tendo dito isso, minha irmã, abre a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 18, versículo do 4 ao 6, que diz assim: Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus, minha irmã, por essa palavra. O que o Senhor ele está nos falando hoje? Que nós somos como um vaso, nós somos como um barro nas mãos do Senhor. E aqui Jeremias, ele estava tendo uma visão. E a visão que o Senhor entrega para ele é a casa do oleiro. E ali o oleiro está formando um vaso, está com barro nas mãos. Ali o oleiro viu que aquele barro não estava ficando da forma que ele queria. Estava meio torto, talvez com algumas rachaduras, não estava da forma que era para se tornar um vaso de honra, um vaso valioso. E o que o oleiro ele faz? Ele não descarta aquele barro. Ele faz com que aquele barro ele seja desfeito, o mesmo barro. E através daquele mesmo barro, daquele mesmo produto que ele está amassando, fazer um outro vaso que até que fique da forma que ele quer. Então, o que o Senhor está nos dizendo mediante essa palavra, minha irmã? Que muitas das vezes nós estamos passando pelo processo na mão do oleiro e esse processo ele causa dor, mas ele não é para nos destruir. Aqui nós podemos ver vários significados para essa palavra. Você vê aqui que o oleiro, ele não descarta o barro. O oleiro, ele não troca o barro. Ele pega o mesmo barro para fazer novamente o vaso. E assim é o processo para fazer vasos de barro. Não sei se você já viu, mas o oleiro ele trabalha dessa maneira.
Ele tem a roda, ele tem a água, ele tem o barro. E aquele processo, minha irmã, muitas das vezes dura horas. Até ele acertar o formato, até ele acertar a perfeição, até aquele vaso verdadeiramente estar preparado. E você sabe que quando sai da mão do oleiro, quando sai ali do momento que o oleiro está moldando, modelando o vaso, ainda o processo não terminou. Esse vaso ainda precisa ir para o forno. Esse vaso ele ainda precisa passar por um outro processo. E assim também somos nós nas mãos do Senhor. Entenda, Ele pega o mesmo barro, ou seja, o Senhor ele não te despreza, o Senhor ele não te troca, o Senhor, minha irmã, ele não te descarta. O processo, ele não depende do vaso, entende isso? Talvez se aquele vaso tivesse vida, aquele barro tivesse vida, ele ia falar, não, tá bom, me deixa torto assim mesmo. Chega de me amassar, chega de me moldar, esse processo dói, tá me amassando, tá me entortando, tá me desfazendo, me fazendo de novo. Chega, não quero mais, me deixa torto. Muitas das vezes nós somos assim. Nós não temos paciência para esperar o processo, porque esse processo não depende de nós. E é por isso que muitas vezes nós acabamos atrasando esse processo. Nós acabamos atrasando as promessas de Deus na nossa vida, porque nós queremos que seja do nosso jeito. Só que não é. O processo não depende do barro. O processo depende do oleiro. Enquanto o oleiro que está na frente desse processo, que é responsável por esse processo, ele não olha para o vaso, ele diz assim, agora sim, está preparado para ir para o forno. Agora sim é um vaso valioso, agora sim é um vaso de honra, agora sim valeu a pena esse processo todo que eu estou aqui. Porque para o oleiro também, minha irmã, ali ó, tem que ter paciência, né não? Tem que ser bom no que está fazendo. E Deus, ele é expert. Então hoje o que eu quero trazer de reflexão para a tua vida é que esse processo que tu tá passando, essa dor que tu tá passando, não significa que Deus te abandonou. Não significa que Ele te esqueceu, que Ele te trocou por outro barro. Não significa que Ele te descartou. Significa, minha irmã, que Ele tá te reconstruindo. E quem define o processo, quem define o tempo, não é você e nem eu, porque nós somos barro. Quem define o tempo e o processo e quem conhece o propósito final é o oleiro, é Deus, não somos nós. Então é muito importante que você entenda o teu papel de barro, de vaso e o papel de Deus e que você confie no oleiro. Porque aqui, olha a palavra como diz claramente, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, aquele processo, aquele vaso se estragou na mão do oleiro. Foi na mão do oleiro, ele não suportou o processo. Porque às vezes nós queremos acelerar também. Nós não queremos mais confiar no processo, no oleiro, a gente quer ficar torto mesmo. Mas não tem como. Para a gente cumprir as promessas de Deus na nossa vida, é necessário que a gente confie no processo, que a gente confie no oleiro. Senão o vaso vai se estragar. Então, olha o que diz, tornou a fazer dele outro vaso. Ele não falou, ele descartou o barro e pegou outro barro. Não. Tornou a fazer dele, do vaso que se estragou, outro vaso segundo bem lhe apareceu. Ou seja, quem está no comando, no controle do processo, da formação do vaso é o oleiro. E nós precisamos confiar. Então veio a minha palavra do Senhor e disse, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Eu estou no controle. Eu sei o tempo certo. Eu conheço o final, o propósito final para você. É o próprio Deus falando, minha irmã. Não somos nós que mandamos. Então, será que você tem resistido a esse processo? Ou você tem confiado no oleiro? Será que você tem chamado de castigo aquilo que é preparo? Deus está te preparando.
para viver o novo, para viver a história, para viver a promessa que Ele tem para cumprir na tua vida. Mas não tem como ele colocar óleo, ele colocar especiarias dentro de um vaso que não vai dar conta, que está torto. De um vaso que pode se rachar, de um vaso que pode se quebrar a qualquer momento. Jamais o Senhor, Ele vai nos colocar dentro do forno, minha irmã, que é o último processo do vaso para ir para a prateleira. Jamais Ele vai nos colocar nesse processo final se nós não estivermos preparada. Então, por favor, não chame de castigo aquilo que é processo, aquilo que é preparo. Entenda que toda dor, todo processo, toda rachadura que você tem, os traumas que você traz são rachaduras. A falta de perdão, isso faz com que o teu vaso ele tenha que ser refeito várias vezes. E enquanto for necessário, o Senhor ele vai refazer novamente até você se tornar um vaso de honra. E você precisa entender que isso faz parte do processo. Que o Senhor ele não te descartou, minha irmã. Só porque você está se tratando como descartável. Se Deus não te descartou, por que você está se tratando como descartável? Por que você vive acreditando que Deus te abandonou? Que Ele te esqueceu? Que dá certo na vida de todo mundo, mas na tua vida não. Então hoje, pare de questionar Deus. Para de perguntar quando é que vai acabar. Pergunte o que você precisa aprender nesse processo que você está nas mãos do oleiro. Hoje, a tua responsabilidade é só permanecer nas mãos dele. É confiar nesse processo. Se o vaso quebra na mão do oleiro, não é para ser descartado, é para ser reconstruído. É melhor você quebrar na mão do oleiro do que você quebrar na mão de Satanás. Porque o que o diabo vai fazer, minha irmã, é catar os teus cacos e te jogar no lixo, no lamaçal, no charco de lodo, na depressão, na ansiedade. É isso que ele faz com o vaso que se quebra na mão dele. Mas quando nós quebramos, quando nós nos desfazemos por nossas escolhas mesmo, por não querer confiar no processo, nas mãos do nosso Pai, do nosso Deus, na mão do oleiro, Ele não nos descarta, Ele não nos troca por outro barro. Ele nos reconstrói. E o processo dói. Mas esse processo que dói, que causa dor, é o mesmo processo que vai preparar e nos formar um vaso de honra. Você só precisa confiar e acreditar. Deus não abandona o vaso que se quebra. Deus não abandona. Então entenda, nós somos frágeis. E para nós ganharmos força, para nós ganharmos robustez, para nós ganharmos forma nas mãos do Senhor, é necessário que a gente aceite esse processo, que todos os dias a gente esteja na mão do oleiro. Então, traga para a tua memória que estar na mão do oleiro é você todos os dias descer à casa do oleiro. É todos os dias você estar em oração. É todos os dias você se apresentar para o Senhor e falar para Ele: Senhor, eu sou como um barro nas tuas mãos. Eu ainda não me sinto um vaso preparado. Eu ainda não me sinto um vaso de honra. O que está faltando para mim, para eu me sentir dessa maneira? O que está faltando para essa obra que sou eu nas tuas mãos ser uma obra finalizada? E enquanto eu estou nesse processo, me sustenta. E enquanto eu estou nesse processo, me guarda, não deixa eu cansar. Não deixa eu querer sair das tuas mãos por pensar que esse processo causador é melhor estar nas tuas mãos do que estar na mão do cão. Estar nas mãos do oleiro é todos os dias você descer na casa do oleiro e você pedir para Deus te moldar. Porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono das estações e Ele sabe o propósito final para você.
Então deixe de questionar, deixe de achar que Deus te esqueceu. Deixe de se tratar como uma descartável, porque Deus, Ele não te trata assim. E nós quebramos, minha irmã, muito fácil. É muito fácil que a gente se desfaz, é muito fácil que a gente se quebra. E entenda, o nosso Pai, Ele não troca o barro. Não. Ele recomeça o processo. Ele reconstrói. E o ambiente da dor, ele faz parte completamente do processo. Então hoje, se responda essas perguntas. Você tem resistido ao processo? Você tem resistido ou você tem confiado no oleiro? Você tem chamado de castigo esse processo? Ou você, hoje, mediante essa palavra, você consegue entender que esse processo de dor que você está passando faz parte da reconstrução do vaso? Se Deus não te descartou, por que você está se tratando como descartável? Responda essas perguntas para você no teu caderno de guerra. Aceite o processo. Porque nós somos como um barro na mão do oleiro, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somos um barro, Ele é o nosso oleiro. Nós devemos apenas confiar e descansar e confiar no processo. Esse é o nosso papel, permanecer nas mãos do oleiro. Porque nós estamos seguras. Com certeza, nós vamos sair de lá um vaso de honra. Nós só temos que permanecer firmes, confiando e acreditando. E ainda que doa, que a gente permaneça ali todos os dias, minha irmã. Espero que essa palavra tenha falado diretamente ao teu coração. Fecha os teus olhos, eu quero orar por ti. Glorioso Deus e eterno Pai, eu oro em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Obrigada por essa palavra. Obrigada por hoje abrir os nossos olhos e nos fazer entender que sim, nós não somos descartáveis. Nós somos amadas, nós somos importantes para Ti. Nós somos como um barro nas Tuas mãos e o Senhor não nos descarta, porque a palavra não diz que o oleiro deixou o barro que se estragou e pegou outro barro para fazer um outro vaso. Não, o Senhor não nos troca. Muitas das vezes somos nós que desistimos de nós mesmas e nós nos afastamos de Ti. Nós nos afastamos da casa do oleiro, nós saímos da mão do oleiro e queremos fazer do nosso jeito e a gente só quebra a cara. Mas hoje eu quero te pedir por esta mulher que está me ouvindo, por essa pessoa que está aqui hoje, Pai, ouvindo esse devocional. Se ela está aqui, é porque ela precisava ouvir essa palavra, ela precisava entender que a dor, o momento que ela está passando, o deserto, esse mar revolto, essa chuva que não passa, essa tempestade, faz parte da reconstrução dessa mulher. Faz parte da reconstrução da história dela. É necessário, é o processo, tá tudo bem. Só confia, só permanece. Essa é a nossa responsabilidade, permanecer nas mãos do oleiro. Dá força para ela, Pai, confiar. Dá força para ela permanecer. Dá força para ela acreditar no processo. Que ela venha suportar. Porque melhor é estar nas tuas mãos e ser amassada por Ti do que ser pisada por Satanás, Pai. Então nos fortalece em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ser um vaso de honra nas Tuas mãos e que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, minha irmã. Eu te agradeço por estar aqui comigo. Se essa palavra falou com você, deixa aqui nos comentários o que mais falou com você essa ministração. Se você sentiu realmente a voz de Deus falar contigo, se você está nesse processo de reconstrução, porque eu estou, nós estamos, na verdade. Se o Espírito Santo trazer à tua memória alguém que está no processo e acha, Deus já me esqueceu, Deus já me trocou, Deus não está nem aí para mim, manda essa mensagem também, me ajuda, seja discípulo de Jesus, me ajude a disseminar essa palavra, essa mensagem. Eu conto com você. Se inscreve no canal, todos os dias eu trago devocionais inéditos para você pela parte da manhã. Eu te encontro aqui. Que Deus te abençoe. Eu te desejo paz e prosperidade.